Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós queremos aprender mais da palavra de Deus. Eu gosto sempre de dizer isso porque é a palavra de Deus que nos educa para a vida de santidade. A palavra humana pode até trazer um ânimo para a nossa vida, mas o que traz um ânimo sobrenatural e que nos conduz no caminho da santidade para fazer a vontade de Deus, somente a palavra de Deus. Então quero que você abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, e nós vamos trabalhar sobretudo o versículo 30, mas eu quero que você comece comigo no versículo 20. Efésios 4, versículo 20. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se realmente o ouviste, e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar pela vossa transformação espiritual, pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O que furtava, não mais furte, mas trabalhe com as suas próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas, na hora oportuna, a que for para edificação, que comunique aos que a ouvirem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação e cólera e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus em Cristo vos perdoou. Que esta palavra toque profundamente o seu coração, porque é palavra do Senhor, é palavra que nos salva. E nós vamos compreender o que é que o Senhor quer nos dizer com estes textos que, inclusive, estão nos acompanhando na liturgia de cada domingo. E, sobretudo, esta palavra: não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Nós vamos compreender isso. Já há algum tempo que na liturgia nós estamos ouvindo esta palavra da carta aos Efésios. Pequenos trechos que vão sendo nos apresentados pela liturgia, domingo após domingo. E é uma exortação, tanto o texto dos domingos anteriores, como o texto de hoje, é uma exortação a um novo modo de vida cristã e a prática das virtudes. Por isso que o texto começa até dizendo assim, que era preciso esquecer o homem velho. Quem é o homem velho? É o homem que se deixa inteiramente conduzir pelas paixões desordenadas. O homem velho é aquele que se deixa conduzir pelo mundanismo. As paixões desordenadas e, consequentemente, se torna alguém mundano. E essas paixões desordenadas e alguém que é mundano é alguém que não se submete à vontade de Deus e que quer viver segundo a sua própria vontade. Então, tudo que dá prazer ao corpo, faz.
e não quer nenhum sacrifício, e vai alimentando o homem velho, alimentando o homem velho, alimentando o homem velho cada vez mais. E com isso, vai entristecendo o Espírito Santo de Deus. Quando São Paulo começa a trazer esses ensinamentos, é exatamente para traçar para a nossa vida uma moral, segundo a Sagrada Escritura, uma moral cristã, que tantas vezes é rejeitada pelo mundo, e algumas vezes com pessoas que ainda não têm uma consciência clara de se deixar conduzir pelo Espírito Santo, mesmo membros da igreja acabam rejeitando esses preceitos morais de um novo homem, de uma nova virtude, viver de uma nova maneira, com uma nova mentalidade. Acabam rejeitando por não ter uma consciência clara do que é ser templo do Espírito Santo, de uma consciência clara de uma autenticidade de vida cristã. Mas não tem problema, porque nós estamos aqui para te lembrar. A Rede Século XXI, nós estamos aqui pregando durante todo esse dia e durante todas as nossas programações, nós estamos aqui para te lembrar. O que é que você tem que fazer para se deixar conduzir pela vontade de Deus e para ser santo, para se submeter inteiramente à vontade do Senhor? Então eu vou fazer algumas recordações aqui para que você compreenda quem você é, depois de uma graça maravilhosa que o Senhor te deu. Que graça é essa? Primeiro eu preciso lembrar o seguinte: quando o texto diz assim, não contristeis o Espírito Santo, é para te lembrar que você pertence a Deus, que o cristão pertence a Deus, e traz no seu corpo no seu corpo, mais do que no seu corpo, traz na sua alma a marca dessa pertença ao Senhor. Você pertence a Deus e traz na sua alma a marca dessa pertença. Que marca é essa? Então, essa grande graça que a igreja nos ensina e do qual nós recebemos e que está aqui alicerçado na Sagrada Escritura, é a graça batismal. É isso. Há uma marca na sua alma que faz com que você pertença a Deus. Nós pertencemos a Deus. Vou falar isso de uma forma bem pausada para você compreender. O cristão pertence a Deus, é pertença de Deus. Traz na sua alma a marca dessa pertença, que é a marca do batismo. O batismo não é só uma água que é derramada sobre a sua cabeça. É essencial que se tenha água limpa e que se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essencial. Mas há uma marca na alma, e que eu faço questão de lembrar que o Catecismo da Igreja Católica diz que é uma marca indelével, que não se pode apagar. Essa marca é o sinal da pertença a Deus, que você pertence inteiramente ao Senhor Deus. E que você, nesse novo nascimento, se destina a glorificar a Deus, se destina à glória celeste. Por isso que ele diz assim, olha, não contristeis o Espírito Santo, com o qual fostes marcados, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Porque essa graça primeira que nos fez filhos de Deus, que nos fez cristãos, que nos regenerou, que nos fez santos, marca a nossa pertença a Deus, se destina a glorificar a Deus e se destina à glória celeste, portanto, para o dia da redenção. Há uma pergunta, então, que é preciso ser feita. Novamente, não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Mas aí nós nos perguntamos, como é que se contrista o Espírito Santo? Como é que se entristece o Espírito Santo? Talvez é uma pergunta que você e eu, nós deveríamos fazer todos os dias. O que entristece o Espírito Santo? O que faz com que eu viva o contrário daquilo que a palavra está me apresentando hoje? Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Todos nós recebemos o Espírito Santo no dia do nosso batismo, depois do sacramento da crisma, confirmada a graça do batismo, recebemos a plenitude do Espírito Santo, com aquela oração de efusão que o bispo faz sobre os candidatos, invocando mesmo, impondo as mãos e pedindo a graça do Espírito Santo. Ah, se todos tivessem uma consciência clara desse momento.
É por isso que nós estamos aqui para te lembrar. Se todos tivessem uma consciência clara desse momento sublime de efusão do Espírito Santo, que é para todos aqueles que se aproximaram dos sacramentos e, sobretudo, iniciados na vida cristã. Se compreendêssemos. Era para sair dali com uma boca de profeta de fato, cheios do Espírito Santo. Nós somos, de fato somos, mas para brilhar para o mundo, para ser sinal da presença de Deus no mundo. Mas infelizmente as pessoas não têm consciência clara disso, não têm consciência clara dessa graça que receberam, e acabam depois, não tendo consciência, entristecendo o Espírito Santo. Então a resposta é simples: para não entristecer o Espírito Santo, é necessário viver de forma coerente, de maneira coerente com as promessas do batismo. É necessário viver de forma coerente com as promessas do batismo que são renovadas no dia do sacramento da crisma e que nós fazemos em tantos outros momentos na vida da igreja. Consiste numa renovação da fé, dizer que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na Santa Igreja Católica, nós cremos na ressurreição da carne, nós cremos na vida eterna, nós professamos a fé, e em seguida fazemos uma renúncia, porque estamos dispostos a seguir Jesus. No dia do batismo, são os pais que fazem por nós, mas depois nós temos em tantos outros momentos a oportunidade de fazer, e é preciso despertar para essa consciência clara, porque senão nós entristecemos o Espírito Santo, se não vivemos de acordo com aquilo que nós professamos, se não vivemos de acordo com aquilo que nós renunciamos. E aí, se você está disposto a viver como verdadeiro cristão, a proposta é essa: para viver como verdadeiro cristão, você renuncia a Satanás e a todas as suas seduções. E eu nunca ouvi alguém dizer assim: não renuncio. Não, as pessoas gritam forte dizendo renuncio. Então, se até hoje, seja o creio ou o renuncio, você disse no calor das palavras que estavam sendo pronunciadas junto com a multidão, hoje o Espírito Santo quer te levar a fazer de uma forma autêntica, a dizer creio e renuncio, para viver de acordo com a promessa de fé que você está vivendo, para viver de acordo com a renúncia que você está estabelecendo ali diante do Senhor, para viver a vida em Cristo. A pergunta é feita: você renuncia ao pecado? E a resposta é: renuncio. Então, para viver sem entristecer o Espírito Santo, é preciso viver de forma coerente com as promessas do batismo. É preciso viver de forma coerente. De forma coerente quer dizer o quê? De forma coerente, não com hipocrisia. O que é hipocrisia? Quando nós somos muito bons em fazer discursos e às vezes até cobrar dos outros também. Mas viver sem hipocrisia significa ter consciência clara de que eu, em primeiro lugar, preciso viver de acordo com a vida de Cristo, de acordo com o Evangelho. E o que nós vamos ouvir hoje aqui são questões morais mesmo, porque algumas pessoas às vezes não gostam muito que a gente comece a tratar de questões morais, mas a palavra é muito clara. Eu vou trazer outros textos aqui para você também, todos de São Paulo, que te ajudarão a compreender isso. As exigências que são feitas para aqueles que nasceram de novo, as exigências que são feitas para aqueles que querem ser conduzidos pelo Espírito Santo e viver uma autêntica vida cristã. Mas continua: o cristão não pode ser hipócrita, ele deve viver de forma coerente. Olha que recordação boa: as promessas do batismo, elas têm dois aspectos: renúncia ao mal e adesão ao bem. Quer dizer, joga tudo que é ruim para longe, para aderir incondicionalmente o bem que é Deus, o sumo bem, nosso Senhor, para aderir ao amor de nosso Senhor. E sabe por que tem esses dois aspectos? Porque se você ainda estiver cheio de coisas ruins, não tem espaço para o sumo bem, não tem espaço para o Senhor. Então é preciso primeiro renunciar. Eu renuncio a tudo aquilo que não presta, para viver então a vida da graça.
É como que vai varrendo tudo, tirando tudo que não presta, para dar espaço para o Senhor, o espaço que é do Senhor, que sempre foi dele, mas que quando nós vamos cedendo às paixões desordenadas, quando nós vamos sendo mundanos, cedendo ao pecado, não lutando nunca para não cair em tentação, então o mal vai ocupando o lugar que é de Deus. Então é preciso tomar uma atitude depois, atitude da renúncia, renunciar ao mal para aderir incondicionalmente ao sumo bem que é nosso Senhor. E aí algumas pessoas começam a perguntar, começam a viver situações de maldição, situação de ataques demoníacos, de tantas coisas ruins, e começam a perguntar assim, em que momento da minha vida que eu deixei que isso acontecesse? E aí, é preciso fazer uma meditação clara, se você, ao renunciar o mal, de fato renunciou. Se você viveu esse aspecto de renunciar ao mal, para aderir incondicionalmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você fica dizendo assim, eu renuncio ao mal, eu renuncio às coisas ruins, eu renuncio a Satanás, mas depois eu fazendo todas as coisas que desagradam a Deus, você vai abrindo espaço para o diabo na sua vida. Vai cedendo cada vez mais aos encantos do mundo, e aí não pensa que levar para o mal ou levar para a condenação vai acontecer assim, com uma grande coisa que vai aparecer na sua vida, como se um buraco imenso abrisse à sua frente, aí você cai ali logo de uma vez. Não, são com pequenas concessões que nós vamos dando todos os dias, as paixões desordenadas que vão crescendo, 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 para depois se tornar esse buraco profundo no qual nós caímos. Então, se nós não somos capazes de viver a renúncia, ou se renunciamos e depois voltamos catando tudo aquilo que não presta e trazendo para a nossa vida novamente, aí é dar brecha para o diabo. Porque tem gente que é exatamente assim. No calor da emoção, acaba dizendo, eu renuncio ao mal, eu renuncio ao pecado, eu renuncio a todas as coisas ruins, eu renuncio, Senhor. Aí depois que seca as lágrimas, volta catando tudo aquilo que não presta e trazendo para a vida novamente. Isso é hipocrisia. Viver de forma coerente, nos ensina a igreja, é viver com intensidade aquilo que nós falamos com os nossos lábios aqui. Se eu digo creio, é para crer com o coração, e depois a vida ser um sinal dessa pertença ao Senhor. Se eu renuncio ao mal, é para renunciar e desapegar completamente do mal e deixá-lo para lá, para viver segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, vamos compreender isso. O que significa renunciar ao mal? Veja, a palavra que eu estou trazendo para você é essa, em primeiro lugar. Não contristeis o Espírito Santo de Deus. E aí, apresento quais são as maneiras, como é que nós contristamos, como é que nós entristecemos o Espírito Santo. Então vamos lá, novamente aqui as promessas batismais. Renunciar ao mal significa dizer não às tentações, significa dizer não ao pecado, significa dizer não a Satanás, e do modo mais concreto, significa dizer não a uma cultura de morte, e significa dizer não a tudo aquilo que é contrário ao Evangelho, que é contrário àquilo que nos ensina a igreja. É dizer não, e um não verdadeiro, que o seu não seja não, e que o seu sim seja sim diante de Deus, nada de meio termo. Se você vive no meio termo, você está abrindo brechas para o diabo. E se andar em cima do muro, quando você vive como um cristão equilibrista, você já está mais tendendo para o lado das coisas ruins porque do lado de Deus. Porque está em cima do muro já é uma dúvida no coração, está em cima do muro é não ter o coração inteiramente em Deus, então já está quase com que os dois pés lá nas coisas ruins mesmo. Há uma anedota, uma história que conta isso. Se o tentador não se preocupava com as pessoas que estavam em cima do muro, disse, não me preocupo porque o muro já é meu. Se ela não tomar a decisão de ser inteira, não pode ficar em cima do muro. Não pode ficar em cima do muro. Meio termo já é ali do muro do diabo. Agora, para ser
de Deus, é preciso ser inteiramente de Deus, sair de cima do muro e pular diretamente para os braços do Senhor para viver a vida da graça. Em cima do muro, ninguém vive de forma coerente a vida cristã. Em cima do muro não se vive. Então eu falo especialmente para você, não vou falar para aqueles que estão longe não, para aqueles que estão longe também, mas sobretudo para você, batizado, crismado, que vive na igreja. Tome a decisão, saia de cima do muro, viva a vida da graça, viva de forma coerente aquilo que a igreja te propôs e que você quis, porque quando você vai à igreja para ser batizado é porque você pediu. Que viestes pedir a igreja, e os pais respondem: a fé, viemos pedir a fé. O batismo ou a fé são as duas respostas próprias do rito do batismo. E aí significa dizer assim: porque eu vivo a fé, porque eu estou em Deus, então eu quero que o meu filho, que a minha filha, que o meu afilhado viva em Deus também. Você tem feito isso de forma coerente? Porque depois você vai renunciar e professar a fé em nome daqueles que você está apresentando na igreja. Então eu falo para você que ainda não se decidiu. Se você não se decide inteiramente, você está entristecendo o Espírito Santo, porque não está vivendo de forma coerente com aquilo que é a proposta de Deus para a sua vida. É preciso sepultar o homem velho e sepultá-lo definitivamente. E tem que ser, literalmente aqui, numa cova muito profunda mesmo, para que ele não volte. O homem velho, aquele homem mundano do pecado, que não quer sacrifício, que dá todas as concessões ao corpo, que não quer viver segundo a graça, é preciso sepultá-lo, para renascer o homem novo, a vida nova, que nosso Senhor nos apresenta na Sagrada Escritura, que São Paulo fala com tanta intensidade. A vida nova que nos foi concedida no batismo e que tem o Espírito Santo como fonte. Olha só, preste atenção nisso. A vida nova que nos foi concedida no batismo e que tem o Espírito Santo como fonte, rejeita uma conduta dominada por sentimentos mundanos, rejeita uma conduta dominada por prazeres carnais, rejeita uma conduta dominada pelas tentações do mundo, rejeita uma conduta por sentimentos de divisão, por sentimentos de discórdia. Por isso que São Paulo, a se dirigir aos cristãos, ele diz assim: tira do coração, tira do próprio coração toda a amargura, toda ira, indignação, gritaria, calúnia, como toda malícia. É a palavra de Deus que está dizendo isso. O versículo 31, Efésios 4:31 diz exatamente isso: tirem do meio de vós toda a amargura, toda a ira, toda a indignação, toda a gritaria, toda a calúnia, toda a malícia. Tira do seu coração tudo isso, porque isso não pertence a Deus. E São Paulo vai apresentar depois uma lista imensa de coisas que não convém e não pertencem à dinâmica da vida cristã. Porque não dá para misturar as coisas, ou se rejeita completamente aquilo que não está no movimento aqui da dinâmica cristã, ou a gente vai ficar sempre vivendo mais ou menos a vida cristã. Esse mais ou menos a vida cristã é se me nivelar por baixo, e o Senhor nos chama para a mais alta fidelidade, a mais alta fidelidade. Ninguém quer pouca fidelidade, ninguém quer. Todos nós queremos a mais alta fidelidade, em qualquer aspecto da sociedade. Ninguém quer um profissional meia boca, não. Ninguém quer um profissional mais ou menos. Você contrata um plano de internet, você quer a mais alta fidelidade naquilo que te propõe, porque se for meia boca, você não vai conseguir fazer os seus trabalhos. Então não se nivele por baixo, não. Queira as coisas do alto, queira viver a vida de Cristo. É essa a proposta do Senhor para você hoje. Queira viver a vida de Cristo. Mas ainda continua os ensinamentos. São Paulo apresenta estes elementos: a amargura, a ira, a indignação, a gritaria, a calúnia e a malícia. Apresenta esses 6 elementos, ou 6 vícios, que perturbam a alegria do Espírito Santo.
Por que perturbam a alegria do Espírito Santo? Porque você é templo do Espírito Santo. Esses 6 vícios apresentados por São Paulo perturbam a alegria do Espírito Santo, entristecem o Espírito Santo. E entristecem por quê? Aquele que é templo do Espírito Santo, ao invés de zelar pelo templo que é o templo do Espírito, acaba trazendo essas sujeiras todas para a vida espiritual. E aí São Paulo continua dizendo, o que fazer para vencer esses vícios que envenenam o coração e que levam o homem a cometer os pecados contra Deus, contra o próximo, contra a sua própria vida? É preciso então renunciar a tudo isso para ceder o lugar ao Senhor, para ceder o lugar ao Espírito Santo. Porque estes vícios todos, eles envenenam o coração. Ele que apresenta 6 vícios. O que é que transforma o nosso coração? A plenitude do Espírito Santo, os 7 dons. Eles suprimem aqui esses 6 vícios, suprimem. Se você se deixa conduzir pelo Espírito Santo, vivendo legitimamente a graça que te foi concedida no batismo, algo novo acontece. Que você vai suprimir esses vícios para viver a vida da graça com o dom do Espírito Santo que te foi dado. Então, não entristeça o Espírito Santo. Estes vícios e depois todas as outras listas de vícios que são apresentadas por São Paulo, todas elas perturbam a alegria do Espírito Santo. Perturbam a alegria do Espírito Santo, envenenam o coração do homem, envenenam a nossa vida. Porque vai nos encaminhando só para aquilo que não presta. São Paulo ensina então que é necessário aderir ao bem e praticar o bem. Para ser um bom cristão é preciso tomar essa decisão. Não adianta ficar no discurso que eu renuncio. Não, é preciso renunciar e viver a renúncia. Eu digo, eu creio e quero viver a verdadeira fé. Então, é preciso aderir ao bem e praticar o bem. Aderir à vida de Cristo e viver a vida de Cristo. Caros irmãos e irmãs, começa a fazer uma limpeza aí na sua vida. Deixa o Espírito Santo te convencer da necessidade de viver a santidade, para fazer uma limpeza total, uma limpeza espiritual, para que a sua vida seja inteiramente transformada pela graça de nosso Senhor. Vá comigo na carta aos Romanos, capítulo 6, que você ainda vai compreender mais aquilo que São Paulo apresenta nos seus ensinamentos, mostrando-nos a necessidade de viver a vida cristã, de viver de acordo com aquilo que nós professamos. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 1, diz assim, que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça atinja a sua plenitude? De modo algum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com Ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Há uma insistência nos textos de São Paulo, uma insistência de dizer vida nova, viva a vida nova. Foi sepultado o homem velho ali, na graça batismal, então viva a vida nova. Eu me recordo aqui como que no início do pontificado do Papa Francisco, ele disse assim, tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Muita gente ficou de cabelo em pé com essa palavra do Papa. Claro, tem todo um contexto, um texto imenso e um contexto, mas essa palavra chamou a atenção de muita gente. Existem muitos que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Mas o que é isso? Uma heresia, herege, está falando... Por quê? Porque alguns acabaram até dizendo, mas como que é isso? Como que pode estar dizendo isso? Porque entre Cristo e a igreja não há separação.
A igreja é o corpo místico de Cristo, a cabeça está intimamente ligada ao corpo, então como é que pode? Mas imediatamente o Papa retomou o texto de São Paulo que diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Passou o que era velho ficou para trás. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Referia-se então àqueles que estão na igreja, mas não despertaram ainda para a consciência da vida nova. Estão na igreja porque gostam da igreja, estão na igreja porque gostam da estrutura, mas não querem viver a vida nova. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Passou o que era velho para ressurgir aqui um homem novo. É a vida nova que São Paulo insiste inúmeras vezes. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura sou, porque o poder de Deus agiu em mim. É assim que a gente tem que expressar. E matou aquilo que era ruim, para ressuscitar então aquilo que é virtude. Matou os vícios para ressuscitar a virtude. Matou o pecado para ressuscitar a vida da graça. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então não seja daqueles que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Não seja daqueles, não seja. Ou como tantos que aproveitaram a pandemia para fugir da igreja e não voltar mais. Foram cedendo aos encantos do mundo, às paixões desordenadas, e estão aí perdidos. Nós desejamos que você volte para Jesus, volte a viver a vida da graça, volte para a água limpa que é Jesus, volte para a vida nova. E você que está em Cristo, permaneça em Cristo, esteja na igreja e em Cristo, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E o texto continua dizendo ainda, Romanos 6, versículo 5, diz assim: porque se nos tornamos uma coisa só com Ele, por uma morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com Ele, por uma ressurreição semelhante à sua, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Está vendo que lá na carta aos Efésios, capítulo 4, o São Paulo trata de termos que também está tratando aqui na carta aos Romanos, do velho homem, da vida nova, e vai continuar tratando em outros textos que eu quero apresentar para você hoje. Mas volta aqui no versículo 8. Mas se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com Ele, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Vivendo, Ele vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Está percebendo que é para tomar uma decisão? E decisão é a palavra que significa romper com algo. Cortar mesmo. Cisão. Decisão. Cortar. Tem para cá, cortou. Então o homem velho ficou para cá, a vida de pecado ficou para cá, e para morrer mesmo, para apodrecer, para ser sepultado, para viver então uma vida nova em Cristo Jesus. Mais ainda, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim: sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vivendo como escravo ao pecado. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Se faço o que não quero, eu reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Olha, se a gente não renuncia ao pecado, ele vai nos dominando mesmo. E São Paulo quer nos lembrar isso. Não sou eu quem pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. Com efeito, não faço o que quero, mas pratico o mal que não quero. Se faço o que não quero, já não sou eu que estou agindo, e sim o pecado que habita em mim. E continua dizendo: infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas por Jesus Cristo, a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso. Porque a única possibilidade de libertar aqui a nossa vida das amarras do pecado é indo para Cristo Jesus.
Ninguém se liberta das amarras do pecado por conta própria. Não, não se liberta. Liberta-se na medida em que é conduzido inteiramente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto da carta aos Romanos continua ainda tratando disso, e no capítulo 8, Romanos 8, fala da vida cristã no Espírito. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o Espírito Santo que habita em vós. A vida de Cristo em nós é para destruir o pecado. É um processo de destruição que começa quando nós cedemos ao Senhor Jesus, quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir. É isso que acontece. É um processo de destruição, de desfazer essa vida de pecado para refazer um homem à imagem do Senhor. É recuperar a nossa imagem primeira, a imagem lá, a beleza da imagem do primeiro homem, que deixou-se conduzir pelo pecado, mas a realidade do primeiro homem antes do pecado, é a vida da santidade, a vida da graça, está numa perfeita amizade com Deus. Nosso Senhor vem ao nosso encontro para destruir o pecado, para reconstruir a nossa vida espiritual, reconstruir a nossa vida marcada pelo pecado. Então, quando Deus envia o próprio Filho, Romanos capítulo 8, versículo 3, diz assim: de fato, coisa impossível à lei, porque enfraquecida pela carne. E aí continua: Deus, enviando o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado, e em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. E continua, versículo 14: todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Da escravidão para a liberdade, da escravidão para a verdadeira vida. Então, se você renunciou ao pecado, tire o coração do pecado. Eu tenho lembrado insistentemente nesses dias, por conta das passagens da Escritura do livro dos Números, também do livro do Êxodo, daquele processo da libertação do povo da escravidão do Egito. Deus quer tirar o povo da escravidão, Deus quer libertar o povo da escravidão, quer tirar esse povo do Egito, mas o coração desse povo está lá no Egito. Deus leva esse povo deserto afora, purificando-os rumo à terra prometida, mas eles não, no Egito era melhor, lá tinha carne, no Egito era melhor, lá tinha água, lá no Egito era melhor, no Egito era melhor. O coração não sai do Egito, renuncia, tira da escravidão, mas não quer sair da escravidão. Sabe por quê? É preciso de decisão da sua parte, decisão da minha parte. Senão nós recebemos a graça que nos tira da escravidão, mas o coração fica sempre dizendo: lá era melhor. Aquele saudosismo do pecado. Tenha saudade de fazer as coisas que agradam a Deus. Não saudosismo do pecado, como o povo que teve que ser purificado, e foi uma purificação tremenda, porque chegou um determinado momento que Deus disse para Moisés: olha, os de 20 anos para cima aí não vão entrar na terra prometida, não vão entrar. Purificou essa geração, purificou esse povo, porque tinha assim, um coração no Egito. Deus quer tirar da escravidão, eles: não, lá na escravidão era melhor. Deus, estou dando vida nova para vocês. É preciso destruir esse homem velho aí, é preciso destruir esse homem contaminado pelo Egito. E eles: não, é melhor lá, é melhor lá. Deus quer libertá-los, mas eles não querem. Deus quer tirá-los do Egito, mas mesmo tirando fisicamente, o coração deles está lá no Egito, está lá. Não, saia do Egito, tire o seu coração do pecado, renuncie para viver inteiramente a vida da graça. O texto continua dizendo: não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, do qual clamamos: Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus, e se somos
filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, sofremos com Ele para também com Ele sermos glorificados. E continua aqui trazendo inúmeras palavras, mas eu quero ainda que você vá comigo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, porque São Paulo continua falando coisas muito fortes para aqueles que se decidiram a viver a vida em Cristo. Ora, Gálatas 5:16, ora eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Lembra que eu disse, o que contrista, que entristece o Espírito Santo? Quando nós cedemos a todos esses vícios que, em Efésios 4:31, São Paulo apresenta uma lista de 6 vícios que entristecem o Espírito Santo, que perturbam a alegria do Espírito Santo, que envenenam o coração do homem e que o levam a continuar pecando e ofendendo a Deus e ofendendo o próximo. São Paulo diz assim: conduzi-vos pelo Espírito Santo e não satisfareis os desejos da carne. É decisão. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E aqui vem outra lista. Se em Efésios 4:31 apresentou 6 vícios, aqui São Paulo vai apresentar uma imensa lista. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas tem remédio para isso. Sabe qual é o remédio? Fruto do Espírito Santo, porque São Paulo não só apresenta o problema, e a beleza e o esplendor da palavra de Deus para a nossa vida, é que ela não é para nos acusar, não. Quem acusa é o diabo, porque acusa e quer que a pessoa se afunde cada vez mais no lamaçal em que está. A palavra de Deus desperta-nos para a consciência de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos convence a respeito do pecado e nos convence a respeito da necessidade de viver a vida da graça, de viver a vida em Deus. Então, apresenta o erro, ele mostra os vícios todos, mostra tudo, mostra as obras da carne, mostra tudo, mas apresenta o remédio, e o remédio está aqui. O remédio é este. Veja, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, pautemos também a nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Mas eu quero me deter aqui nesta palavra. Se vivemos pelo Espírito, pautemos também a nossa conduta. Com isso, quero lembrar algo para você. Nós estamos lendo já há vários domingos, e hoje continuaremos lendo também o capítulo 6 do Evangelho de São João, que é um grande capítulo. O Evangelho de São Marcos é curto para todos os domingos do ano B, então a liturgia insere no Evangelho o capítulo 6, o longo capítulo 6, que vai ser interrompido no próximo domingo por conta da festa da Assunção, mas depois volta para a sua conclusão no domingo seguinte. E é um discurso eucarístico. Nós temos aprendido muito durante estes domingos a entender o que é a Santíssima Eucaristia. E quando o texto que nós acabamos de ler fala a respeito da nossa conduta,
Se vivemos pelo Espírito, deixemos-nos também ser conduzidos pelo Espírito, numa palavra forte que precisa ficar gravada aqui no nosso coração. Vamos voltar a ela aqui para você compreender de fato este termo que eu quero te apresentar, porque está escrito exatamente dessa forma aqui, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito também pautemos a nossa conduta. Por que eu quero dizer isso? Porque nesses aprendizados todos que nós estamos tendo da Santíssima Eucaristia, eu quero te lembrar que a Santíssima Eucaristia define a nossa conduta. Define a nossa conduta. Porque a Eucaristia, santo sacrifício, momento sublime de adoração, de ação de graça, o mais importante para a nossa vida, a Santíssima Eucaristia. São João Paulo II apresentou isso no documento A Igreja Vive da Eucaristia, e em outros momentos que falou da Santíssima Eucaristia, falando de uma autêntica espiritualidade eucarística. Porque diz o seguinte: a Eucaristia é um projeto de vida para nós. O que significa isso? Você batizado, crismado, você que vive na igreja, é preciso ter um comportamento eucarístico, entendeu isso? É uma espiritualidade autêntica, espiritualidade eucarística autêntica, ou uma autêntica espiritualidade eucarística, é para dizer que a Eucaristia é um projeto de vida. O que nós celebramos na adoração, na ação de graças, no pedido de perdão, é para ser vivido. É preciso ter um comportamento eucarístico. Você imagina alguém que comunga o corpo santo de Nosso Senhor e depois continua roubando, depois continua matando, depois continua fazendo todas as coisas ruins desse mundo? Você consegue imaginar isso? É porque, se o faz, não tem um comportamento eucarístico. E às vezes nós esquentamos o banco da igreja, ouvimos tudo, participamos bem, mas não temos um comportamento eucarístico. A Eucaristia, a primeira coisa, é um projeto de vida. Quer viver a santidade, quer viver a graça que nos foi apresentada através destes textos de São Paulo? Então tenha um comportamento eucarístico. Mais ainda, a escuta da palavra. Por meio da palavra nós somos moldados. É isso mesmo, por meio da palavra nós somos moldados. A atitude da escuta da palavra está no começo da vida espiritual. Na prática de escutar o Senhor, é preciso ter o ouvido do coração afinado, porque a escuta da palavra, isso tudo aqui é comportamento eucarístico, a escuta da palavra vai fazer com que tenha conversão, porque a Santíssima Eucaristia estimula a conversão, a Santíssima Eucaristia estimula a conversão e purifica o coração daquele que deseja fazer a vontade de Deus. A espiritualidade eucarística e o comportamento eucarístico vai te levar também à adoração, porque é na adoração que nós vamos vencer todos esses vícios apresentados aqui por São Paulo. É na adoração que nós vamos vencer a idolatria, e daqui a pouco nós vamos viver essa experiência de adoração para vencer o mal, para vencer toda a idolatria, para vencer os vícios. Na adoração nós venceremos. O comportamento eucarístico também imprime em nós o desejo da missão, de terminar a missa e viver esse comportamento eucarístico, querendo levar Jesus para os outros. Por fim, caros irmãos e irmãs, quando nós somos assimilados pelo corpo santo do nosso Senhor, é diferente do alimento do corpo. O alimento que nós tomamos para o corpo, ele contribui para o nosso sustento, mas a Eucaristia é um pão diferente. O Senhor nos assimila, é Ele quem nos assimila a si. Nós nos tornamos membros de Cristo para viver a vida de Cristo, para ter um comportamento eucarístico. Se toda essa lista de vícios e questões morais apresentadas aqui, você não se lembrar, você vai se lembrar quando você for para a Santa Missa, porque o Senhor vai continuar falando forte no seu coração, dizendo: eu preciso ter um comportamento eucarístico para que eu seja santo. Um comportamento eucarístico para que eu viva a santidade. Você está disposto a isso? Então pense o seguinte: com a sua própria força você não vai conseguir. Você vai conseguir com a força do Espírito Santo. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo para viver então a vida da graça, para viver a santidade. Comportamento eucarístico, ter uma conduta conduzida pelo Espírito Santo, não é outra coisa senão viver a santidade. Você está disposto a isso? Então peça a Jesus essa graça, a graça de viver na santidade. Senhor, nós queremos te pedir humildemente,
O Senhor sabe quem nós somos e quantas vezes nós te deixamos para fazer coisas que nos agradam e deixamos de fazer a tua santa vontade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos para que vivamos de verdade uma vida cristã autêntica, uma autêntica espiritualidade eucarística, e que nos deixemos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Desperta, povo meu, para o louvor e adoração. Desperta, povo meu, para bendizer aquele que é santo. Desperta, povo meu, para o louvor e adoração. Desperta, povo meu, para bendizer aquele que é santo. Desperta, povo meu, pois quero restaurar-te. Te sigo ao teu lado, sou teu Deus, Deus apaixonado. Precisas confiar em mim, não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado, sou teu Deus, um Deus apaixonado. A alegria de se decidir pelo Senhor é que Ele não nos tira nada. A alegria de se decidir pelo Senhor é isso. Ele não nos tira nada, Ele só acrescenta. Você não vai perder nada da sua vida. Bom, mas você não está dizendo que tem que tirar o pecado, tirar essas paixões desordenadas, mas isso não te pertence. Entenda, isso não te pertence, não faz parte da sua natureza. Você foi criado para a santidade. Então o Senhor não te tira nada, porque o pecado, a malícia, essas coisas todas aqui, idolatria, fornicação, luxúria, tudo isso não te pertence. São coisas do mal. Nós não fomos criados para o mal, nem para a condenação, nada disso. Isso tudo não te pertence. Então o Senhor não te tira nada. Nada. Ele só acrescenta e te dá a vida nova, vida verdadeira. Obrigado, Senhor, por essa graça. Obrigado por essa vida verdadeira que o Senhor concede para cada um de nós. Obrigado. Obrigado por nos ensinar e vai continuar nos ensinando, porque daqui a pouco nós vamos nos colocar na Tua presença, Senhor Jesus, para viver a experiência da adoração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Sua graça presente na nossa vida. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela sua família. Eu estou terminando aqui esse momento de pregação. Nós vamos seguir para o intervalo, porque tem adoração ao Santíssimo Sacramento e nós vamos experimentar tudo aquilo que eu disse, nós vamos experimentar aqui diante do Senhor.